O bigode, bora parar. Entrou. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Você tá me ouvindo? Tá aparecendo esse negócio aqui. Vai ficar aparecendo esse negócio aqui, pai. Que tá acontecendo? Desculpa. Igreja, já ouvi. Estamos aí conectados com o pastor Jobson. Compartilha aí para os seus amigos, viu? Já o pastor está só ajeitando lá o microfone dele, que ele está com o microfone novo, zerado. Deixa eu botar aqui também para... Okay. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Tá chegando bem aí o som? Agora tá chegando muito bem, muito bem. Já estamos já conectados aí já com 6 pessoas. E aí dependendo do tempo, né, que você vai falando, mais pessoas com certeza vai entrar e aí vai acompanhando. Já são 7h30. Ok. Se tiver ok, você pode dizer, eu posso começar na hora. Aí a gente pode fazer uma oração, então, para começar, né, pastor? Aí a gente faz a Pode. oração e aí isso começa, tá bom? Pode ser? Você faz a oração? Pode ser, eu posso fazer a oração por aqui. Tá bom. Vamos fechar nossos olhos, então. Oi. Pastor. Já. Ele quer falar com o senhor aqui, pastor. Peraí. Ei, meu amigo. Interessante que essa sua camisa aí é tão transparente que a gente pensa que você tá sem camisa, né? Já deixou uma camisa lá para acompanhar. Ele vai pegar o tablet dele ali para acompanhar também. Ele tá correndo ali para acompanhar. Vamos fazer a oração então. Okay. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, conectados através da internet, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, que a tua palavra, Senhor, possa habitar em nossos corações e assim sairmos fortalecidos em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Tudo certinho então, pastor, Amém. viu? Tudo certo. Vou sair aqui. Na realidade, tudo que está acontecendo nesses últimos dias é novo para mim. Eu não tinha participado de alguma atividade aqui. Na realidade, eu tinha até esse aplicativo, mas ainda não tinha utilizado. E eu tenho aí meu professor, o Geils, que está me ensinando a trabalhar com o Instagram. Eu quero começar dizendo, irmãos, que esse período que estamos passando distante uns dos outros tem me feito refletir muito sobre como temos aproveitado muito pouco os momentos em que nós estivemos juntos. Momentos em que podíamos apertar a mão, abraçar, dialogar juntos. E a máxima que sempre foi dita é que a gente só sabe dar valor às coisas quando a gente, pelo menos, quando a gente perde. Não vejo a hora de poder estar de volta às nossas igrejas. Isso não vai demorar muito. Já há rumores de que esta noite nós vamos ter um decreto já abrindo as igrejas parcialmente. Não tenho ainda a confirmação disso aí. Tenho recebido muitos pedidos de oração, no aspecto de pessoas das nossas igrejas no hospital. Ainda há pouco mesmo, eu estava olhando aqui algumas informações, pessoas que estão
assistindo a gente lá do hospital. O Senhor Deus está presente, irmãos, e tenho certeza que as nossas orações estão sendo respondidas, porque várias pessoas que foram acometidas por essa enfermidade estão já se recuperando. Tivemos perdas. Essas 2 semanas foram semanas de muito angustiadas para nós. Nós perdemos algumas pessoas, inclusive alguns de vocês já sabem, logo no início eu perdi uma tia e nem tive não tive a oportunidade de ir até lá para participar do sepultamento, porque só a família dela já superava a quantidade de pessoas. Mas essa semana, para nós, quando a igreja da Vila Lobão resolveu fazer uma semana de oração. Eu confesso a vocês, eu repito, que a gente não tinha ainda participado de uma semana de oração onde cada um está na sua casa. É um fato novo, mas o Senhor Deus, de uma forma muito especial, está abençoando essa semana. Tenho ouvido resultados de pessoas que têm amado essa programação. E essa noite me foi dado o privilégio de eu compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já falou com Deus hoje? Você já parou em algum momento para conversar com o nosso Deus? Como é que tem sido o seu contato com Deus? Não há mais aquela reclamação de que a gente tem pouco tempo, porque agora nós temos muito tempo. Como é que estamos aproveitando nessa questão? E a primeira pergunta que estou fazendo é essa. Você já falou com Deus hoje? Eu queria abrir minha Bíblia e queria que você que está aí próximo também abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. No livro de Jeremias. Especificamente no capítulo 33. Vou dar um tempinho aí. Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33. O versículo é o versículo 3. O versículo 3. Jeremias 33, verso 3. Diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse texto nos leva para muitas conclusões. A primeira das conclusões é que Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Mas o interessante é que eu queria dar a vocês a dimensão desse contato que temos com Deus e da resposta que a gente obtém quando estamos em comunhão com Ele. Não quero que você encare o nosso programa dessa noite como simplesmente um sermão, mas como um diálogo entre o seu pastor e você. Eu também tenho pessoas de outras regiões que estão conectadas conosco. Mas vejam, eu quero começar contando uma história verídica, da qual eu estava junto ali, participei dela. Primeiro, na região que eu trabalhei, ali precisamente em Boa Vista, Roraima, mais para o norte, para a fronteira da Venezuela, eu tinha pelo menos 3 igrejas ali naquela região. É uma região grande. Sábado passado eu estive falando sobre essa região para o pessoal do JA, no culto jovem. E sabe, 3 igrejas, essas igrejas eram compostas basicamente por índios.
pelos índios taurepãs. Uma dessas igrejas era a igreja muito querida pelas pessoas que ali chegam. É uma igreja chamada Igreja do Bananal. Os índios são muito fervorosos, mas eles também têm o seu momento de lazer. Temos ali a igreja, ao redor da igreja as casas, tipo uma aldeia mesmo, ao centro a igreja, e atrás da igreja, depois de uma cerca, eles tinham o seu campinho de futebol para eles fazer os exercícios deles, jogar o futebol. Naquela tarde de domingo, eles estavam praticando. E um dos líderes da comunidade era ancião da igreja. Ele não era muito bom e ele ficou para o segundo time. Aqueles que não são bons para entrar nos primeiros jogos, ele estava esperando aquilo que eles chamam lá de barreira. Como estava ali e do lado do campo dava para a mata, alguém chutou a bola e ele foi como gandula buscar a bola. Quando ele entrou para buscar a bola, logo em seguida ouviu-se um grito. E todos correram para ali e perceberam que ele havia sido picado por uma cobra muito venenosa. Surucucu de fogo, é mais ou menos assim. Depois você pode procurar aí para ver o grau de veneno dessa cobra. Ela causa um dano muito grande na circulação e as pessoas morrem sangrando pelos poros. O veneno é forte. Ele foi trazido, pegaram a cobra, mataram a cobra e logo prepararam um carro para levá-lo para Boa Vista. Eles não tinham lá o soro antiofídico, usaram dos remédios caseiros, passaram ali. Mas uma coisa chamou a atenção da comunidade. Aquele homem era viúvo. A esposa dele havia falecido em função do último parto e a garotinha estava com 1 ano de vida. Naquele tumulto, viu-se um clamor. Ele tinha um outro filho de 8 anos e esse menino entrou na igreja. Nas imediações do púlpito, aquele menino se ajoelhou e clamou a Deus. Aqueles que estavam ali me informaram que ele dizia mais ou menos assim: ó Deus, essa cobra é venenosa. Não deixa que o meu pai morra com o veneno dessa cobra. Eu não vou suportar ver minha irmãzinha e eu ficando agora sem o meu pai. Ele vai para o hospital e eu te peço de toda a minha força, de todo o meu coração, para que o meu papai fique bom desse incidente. As pessoas viram ali, acolheram a criança e ele disse: papai vai voltar. Sabe, queridos, quando essa história vem novamente à baila e eu me lembro dela e eu fico pensando, os melhores amigos sabem até o que você diz. A inocência daquela criança, mas a fé que ele exercia, me faz pensar isso. Deus sabia o que ia no seu coração. Agora, dentro dessa questão, no nosso diálogo, eu queria fazer uma proposta. Que tal ser o melhor amigo de Deus? Que tal ser o melhor amigo de Deus? Nesses dias, nós temos sentido muito forte o desejo de conversar com os nossos amigos de forma pessoal, e isso não está sendo vetado. Eu queria que esse desejo pessoal de falar com os nossos amigos pudesse também termos esse desejo no contexto de falar com Deus. Aí você pode fazer uma pergunta: pastor, eu sei orar, mas
eu queria que agora a gente discutisse sobre como falar com Deus. Como falar com Deus. Nós estamos num período em que, quando se fala nesse período de isolamento social, se fala a questão de dialogar, já se pensam nos aplicativos. Hoje mesmo estive conversando alguns minutos com o Geilson sobre essa questão do aplicativo. Mas eu quero lhe informar que desde os tempos remotos, Deus já estava com o seu aplicativo especial. E esse aplicativo é a oração. O aplicativo de Deus é a oração. Nesse aplicativo, é um aplicativo exclusivo. Nesse aplicativo, você não tem um grupo específico que pode falar com Deus. Quantas pessoas quiserem, pode falar com Ele. Mas ele, ao ponto que ele é coletivo, esse aplicativo se torna particular seu, exclusivo seu, para você dialogar com Deus na hora que você desejar. Esse aplicativo, ele não tem tempo de espera. Lembra que quando você, às vezes, liga no telefone para falar com alguma instituição, começa a tocar aquela musiquinha enjoada ali. Mas no aplicativo de Deus, a oração, você não tem tempo de espera. No aplicativo de Deus, que é a oração, nós não temos de forma nenhuma forma de pagamento e não temos horas, limites para se falar. Dias atrás eu estava falando através de um aplicativo e de repente começou uns bips e apareceu: você não tem mais tempo. O mais famoso dos aplicativos que estão se utilizando agora, o Zoom, quando você não tem uma assinatura paga, você só pode falar uma reunião de 40 minutos. No aplicativo de Deus, a oração, queridos, o tempo é livre. Só para vocês terem uma ideia, quem testou mais esse aplicativo foi o próprio Deus, através de Jesus, que passava a noite inteira dialogando com seu Pai. Esse aplicativo tem um tutor especial que conduz as situações e que até intercede por você quando você tem alguma dificuldade. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que controla esse aplicativo e nos faz chegar até os céus, conduzido pelo Espírito Santo. Mas eu queria desmiuçar um pouquinho mais sobre a questão desse aplicativo, agora exclusivamente falando sobre a oração. Para aqueles que talvez ainda não entenderam o significado da palavra oração, eu queria dizer para você que a oração é a chave que abre os tesouros do céu. Isso está escrito no livro Caminho a Cristo, e tem muitas coisas bonitas sobre esse assunto ali. A senhora White ali também diz que a oração é a respiração da alma. Eu tive acompanhando um dos presidentes da Conferência Geral, quando pastor na cidade de Manaus, o pastor Falkenberg. O pastor Falkenberg é um homem de quase 2 metros de altura, 1,95 m, um homem muito forte. E quando ele pregou para nós sobre essa questão da oração ser a respiração da alma, ele disse que ele não entendia isso quando jovem, dos seus 17 anos. Ele sabia nadar, era um exímio nadador, mas um dia ele resolveu fazer um curso de mergulho. E pediu ao seu pai, e o pai o matriculou numa academia de mergulho. E quando ele chegou ali, apresentaram o professor. O professor tinha 70 anos de idade, que ia lhe ensinar a mergulhar. E ele olhou para o professor, ele disse para nós, eu não entendi por que aquele velhinho... E eu disse, esse velhinho aí está no papo.
Achei interessante. Ele disse que o velhinho deu-lhes as instruções, eles tinham ali um tanque, tipo uma piscina, com a profundidade de quase 5 metros, e ia fazer um teste de capacidade pulmonar. Entregou para ele uns sapatos com chumbo no solado, e eles deveriam descer. É interessante que a orientação dada era o seguinte: você tem esses sapatos, eles são colocados com velcro. No momento que você sentir que não dá mais, tire e impulsione para cima rapidamente. Ele calculou 5 metros, eu sei nadar, eu vou. E o professor disse: vou descer com cada um de vocês. E eles começaram a descer. Chegou a vez dele, ele começou a descer. Ele olhava para o professor com desdém, para o professor, e eles continuavam descendo lentamente no peso do sapato. Daí, alguns instantes, em poucos segundos, ele começou a sentir uma angústia, querendo tomar fôlego. Estava muito fundo. E ele fez um sinal para o professor, e o professor orientou que ele tirasse os sapatos. E quando tirou os sapatos, ele subiu numa velocidade grande. Ele disse, parecia que não chegava mais. Eu tinha baixado apenas 2 metros. Ele disse, aí eu entendi o que se diz quando se fala que a oração é a respiração da alma. Eu sei que se você tapar o nariz agora, aí você não vai suportar muito tempo sem respiração. Aliás, não é aconselhável, porque a respiração ela traz oxigênio para o corpo. E o oxigênio começa a faltar nos membros e logo em seguida o cérebro, se não tiver oxigênio no cérebro, pode causar um dano muito grande. A oração e a respiração da alma. E eu fico preocupado porque tem muita gente que espiritualmente vive sem respirar. Outro conceito que eu encontrei fora do estudo de profecia, achei muito interessante, eu quero passar para vocês. A oração requer persistência, paciência e humildade. Além de ser a chave que abre os tesouros do céu, além de ser a oração ser a respiração da alma, a oração requer persistência, paciência e humildade. Sabe, queridos, este é um meio de comunicação com o céu muito, muito próprio para a nossa vida espiritual. Mas quando você fala em termos de diálogo, e a oração é um diálogo com Deus, você começa a pensar, e quem é que puxa a conversa? Quem é que inicia a conversa? Queridos, desde a sua origem, o homem é convidado por Deus a dialogar com ele. Você vai até os livros de Gênesis, ali pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, você encontra Deus buscando o homem para dialogar. Claro que perdemos esse fator de diálogo pessoalmente por causa do pecado. Mas sempre foi Deus que buscou iniciar esse diálogo com o homem. Esse diálogo, Deus colocou em nossas vidas a necessidade de falarmos com Ele. A necessidade natural, como a necessidade de comer, como a necessidade de respirar. Nós não temos tido a comunhão necessária com Deus, por isso, quantas vezes temos deixado de lado essa necessidade? Por isso, essa comunicação deve ser algo natural, agradável. Iniciativa dele, e nós devemos respondê-la. Agora você vai para um terceiro ponto e me pergunta, pastor, como começar a conversa com Deus? Eu queria pegar alguns pontos, e o primeiro dos pontos é peça a presença do Espírito Santo na sua vida. É ele que Jesus disse que não subiria ao Pai se o Consolador não viesse.
É ele que o Evangelho diz que ele estaria conosco até a volta de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo ponto. O primeiro, peça a presença do Espírito Santo. Segundo ponto, examine sua consciência. É bom que se faça uma revisão para que possamos falar exatamente o que nós estamos passando. Para nesse diálogo sermos fiéis a tudo o que nós estamos passando. Para que possamos relatar a Deus verdadeiramente a realidade do que nossa vida está passando. Terceiro ponto. Apresente seu problema a Deus. Isso significa dizer entrega. Aí você diz assim, pastor, mas Deus sabe o que eu estou passando. Mas em termos de oração, você precisa, querido irmão. Você precisa falar. Porque isso significa dizer que você está entregando sua vida plenamente na mão de Deus. Falar seus problemas para Deus não é simplesmente dizer assim, Senhor Deus, me abençoa, perdoa, ajuda que eu resolva todos os meus problemas. É bom que você que conhece os seus problemas, fale dos seus problemas de uma forma muito clara para Deus, mesmo Ele conhecendo. Isso significa dizer a confiança que você deposita em Deus. A confiança que você deposita em Deus. Faça perguntas para Deus na sua oração. Agora, quando eu faço pergunta, quando eu faço perguntas, nem sempre a resposta às perguntas que eu faço é aquela que eu quero. Às vezes, eu estou fazendo uma pergunta para Deus que eu já sei a resposta. Que a Bíblia já respondeu. E que eu posso adquirir essa resposta com a Bíblia. Mas esse diálogo, você precisa fazer perguntas para Deus. Interceda. Faça intercessão pelos seus amigos. Depois que você esgotar os seus problemas, lembre-se que também você é um intercessor. Faça intercessão. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares. Comece, se você é casado, orando pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus parentes. E nessa ocasião em que estamos, isso é muito salutar, orar pelos nossos amigos, sobretudo aqueles que estão enfermos. Uma outra coisa, uma prática muito interessante que você pode fazer também da oração é anotar os pedidos que você fez em um caderno e colocar a data do pedido. E não se esqueça de que quando esse pedido for respondido positivamente, colocar ali respondido. Sabe, queridos? Você diz assim, pastor, então como eu faço? Há 3 tipos de oração. O primeiro tipo de oração é a oração vocal. Sabe que eu sabia que existia essa oração, mas não sabia que era esse nome. Eu estava lendo sobre esse assunto hoje e encontrei essa denominação, oração vocal. Oração vocal é essa oração que você faz audível, é a oração pública que você faz, é a oração que você faz e as pessoas escutam. E que você não tem nenhum segredo entre Deus, você e os seus amigos. É quando temos a necessidade de falar. Pastor, mas essa oração vocal só é para fazer de púlpito? Não, meu querido. Você, às vezes, tem a necessidade de falar de forma vocal para Deus. Entre no seu quarto, fale alto. Para você desabafar. É pôr para fora os sentimentos que temos. É desabafar com Deus. É contar a Deus de forma audível. Essa é a oração vocal. Depois você tem a oração mental ou meditativa, que pode ser chamada também de oração silenciosa. É aquela que quando você vai num ônibus, por exemplo, você está orando ali
É aquela que quando você sente algum problema, você fecha seus olhos e diz, Senhor, eu estou aqui, não posso resolver essa situação, me ajuda. É oração mental, meditativa. É onde a mente funciona. Onde você mentalizou as suas dificuldades e passa em pensamentos a Deus. Usa o pensamento. Usa a sua imaginação para evitar a distração que é preciso para continuar a levar a oração até o coração de Deus. Depois você tem a oração contemplativa. A oração contemplativa. As duas primeiras geralmente são feitas com os olhos fechados. Mas a oração contemplativa é uma oração que você faz de olhos abertos. E o salmista, ele diz, quando contemplo as obras das tuas mãos, ele diz, os céus proclamam a tua glória e manifestam o teu poder. O salmista Davi gostava de falar sobre isso. É quando você vai para uma região muito bonita e você olha ali e vê o poder de Deus e você responde a Deus dizendo, Senhor, assim como tu criastes esse universo, assim como tu criaste o sol, a lua, as estrelas que eu estou contemplando agora, Senhor Deus, assim como tu os mantém, me mantém também. Isso é a oração contemplativa. Ocupa a alma diante. Sabe, queridos, é essa oração quando você reserva um tempo para estar junto à natureza, meditando e conversando com Deus. Eu gosto muito da sentença que eu vou ler para vocês agora, que diz, a oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de amor e gratidão na provação e na alegria. É algo enorme e divino, que dilata o nosso íntimo e nos une a Jesus. Eu vou repetir aqui. A oração é um impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de amor e gratidão na provação e na alegria. É algo enorme e divino, que dilata o nosso íntimo e nos une a Jesus. Eu não sei, queridos, por que temos insistido a não orar constantemente. Eu quero agora passar para pelo menos 5 dicas para uma oração poderosa. 5 dicas. O tempo não nos permite, porque eu teria um texto bíblico para cada um deles. Depois eu posso fornecer isso para vocês. Mas eu quero passar rapidamente nesse. Primeira coisa, e isso eu tenho trabalhado nesses últimos dias com relação a colocar as famílias em contato com Deus através da oração. Primeiro ponto, tenha um horário específico, onde você sabe que aquele é o horário de encontro. Deus tinha o horário específico para encontrar com Adão e Eva. Era na virada do dia, no pôr do sol. Tenha um horário específico. Esse horário onde você, de uma forma muito especial, já anseia por estar ali. É o horário que você diz assim, eu vou conversar com Deus. Isso me faz lembrar a história de Susana Wesley. Algumas características interessantes. 11 filhos e mais o marido. Se bem que o marido não dá muito trabalho, né? As mulheres aí sabem disso. Ela tinha 11 filhos e mais o marido. Viveu num tempo em que não tinha máquina de lavar, não tinha liquidificador, tinha que pilar o arroz, tinha que costurar a roupa e, além de costurar a roupa, ela ainda tinha que tear os tecidos. Mas a história de Susana diz que ela, depois do almoço, ela tirava 1 hora para conversar com Deus. Não é em vão que ela legou para o cristianismo 2 grandes pregadores, os irmãos Wesley. Tenha um horário específico para falar com Deus. Tenha um lugar especial, um lugar específico para falar com Deus. Aí, às vezes, eu fico pensando, e você diz assim, de onde o pastor tirou essa ideia?
O meu avô chegou bem próximo ao batismo, não chegou a se batizar, mas ele era um católico fervoroso antes de conhecer a verdade, e ele tinha ali uma casinha de madeira marrom com alguns santos ali dentro, e ele todas as manhãs, ele dizia, esse horário é sagrado, ele ia ali, falava algumas palavras que eu não conseguia ouvir, só via o balbuciar. Tem um lugar específico para a adoração de Deus, colocando a placa ali onde as pessoas chegam, esse local aqui é sagrado, é o local onde eu converso com meu Deus. É o local onde você entra em comunhão com Deus através da oração. Terceiro, a postura. A postura. Quando você vai falar com Deus, lembre-se, você vai falar com o Deus do universo. O meu pai não permitia, na hora da oração, que estivéssemos sem camisa. Pedia para ir, vá colocar a camisa. Claro, você não pode em todos os lugares ajoelhar, mas na sua casa, o local onde você é permitido você se ajoelhar, sempre que puder, ajoelhe para orar. Não estou dizendo aqui que você só pode orar ajoelhado. Você pode orar deitado, ao dormir, direitinho, mas tenha postura a oração, porque você está diante do Rei do Universo. Próximo ponto é faça da oração um estilo de vida. Há alguns, e é a maioria, que buscam a Deus com muita intensidade e oram muito quando estão com dificuldades. E quando estão com bênção, não se lembram de orar. Faça da oração um estilo de vida. Eu quero voltar, queridos, para Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, revelando-te coisas misteriosas que ignoras, que você não sabe. Sabe, nós não sabemos quando vai realmente encerrar esta situação que estamos passando. A única arma que temos para que possamos ser confortados e Deus mandar a revelação de quando isso vai acontecer é a oração. É a oração. É a busca incessante para a proteção dos nossos queridos. É a busca incessante para pedir que esse mal não chegue até a nossa tenda, não chegue até a nossa casa. Eu recebi aquele ancião em Boa Vista 10 horas depois que ele havia que o veneno havia sido enlocado nele, do acidente peçonhento lá na aldeia. Me ligaram e eu fui até o hospital para acertar direitinho a internação dele e ele chegou no estado de coma ali. Eu procurei saber do médico qual a situação, o médico disse, pastor, ele está respirando, está aí em coma, eu não sei, mas acidentes como esse, com a demora para receber a medicação, pode preparar um funeral para o rapaz. Eu olhei para ele e disse, mas tem muita gente orando por esse moço. Ele disse, eu não creio muito, eu não sou crente, mas peça para a sua igreja orar, porque ele vai precisar de oração. 15 dias depois, aquele moço voltou, saiu do coma. Com mais 5 dias, eu estava indo até lá, ele ainda frágil, mas ele já estava falando. E o médico disse, olha, eu já posso dar alta. Agora, pastor, eu queria conversar com o senhor. E ele me levou no gabinete dele e disse, pastor, eu disse para o senhor que eu não cria em milagres, mas reúna a sua igreja e diga para os seus membros, o membro da sua igreja, o familiar dele, que alguém orou e a oração foi muito forte, porque o veneno
foi violento. Mas esse moço vai contar a história. Coloquei no carro e fomos até a aldeia. Telefonei para fazer uma reunião de emergência, lá um culto de ação de graça. Era muito longe e raramente eu ia com frequência até ali. E quando chegamos, todos os irmãos estavam reunidos na frente da igreja. Eu parei o carro e um a um os irmãos dele vieram abraçá-lo. E quando estávamos ali, naquela euforia, já planejando entrar para a igreja para fazer um culto de agradecimento, um pequenino veio abrindo a multidão e disse: eu quero falar com meu pai. Segurou na mão do pai e disse: onde está o pastor? Eu disse: estou aqui. Ele segurou na minha mão. Ele disse: vamos ali. E aquele pequenino me levou nas cercanias do púlpito, ali na igreja. E disse: pastor, ajoelha, papai, ajoelha, eu quero orar. E aquele garoto fez uma das mais lindas orações, das muitas lindas orações que eu já ouvi. Ele disse: papai do céu, tu lembra o que eu te pedi? Eu quero te agradecer porque o meu papai está vivo. E ele começou a se emocionar e em lágrimas ele disse: muito obrigado, porque a partir de agora eu e a minha irmãzinha, nós vamos continuar com o papai para nos encontrar quando Jesus voltar com a mamãe. Muito obrigado, porque nós não vamos ficar só. Aquela oração daquele garoto me fez refletir sobre muitas coisas. Sobre coisas que quantas vezes temos deixado de lado. A oração faz a diferença. A oração, ela é o meio mais útil para nos encontrarmos com Deus diariamente. Aquele menino já deve ter uns seus 27, 28 anos de idade. Eu nunca mais o encontrei. Depois eu fui transferido, vim para cá, para o Maranhão. Mas a história dele me comoveu e me deu asas para que eu pudesse voar na oração e dizer para vocês nesta noite: Deus quer revelar grandes coisas para vocês. Deus quer proteger a tua família. Deus quer proteger você. Ele tem esse aplicativo especial para que você utilize. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nessa hora eu quero fazer uma oração por cada uma das famílias que estão me ouvindo nesta hora, pedindo a Ele que possa dar a nós esse desejo íntimo de, assim como temos o desejo da alimentação, de beber água, possamos ter o desejo também de fazer as nossas orações. Vamos curvar as frontes, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo Deus, aqui estamos, distantes, porém perto uns dos outros, através da tecnologia. Esta noite estivemos dialogando a respeito da oração. Vimos a tua palavra dizer que através da oração tu vai nos revelar respostas que não temos agora para estes acontecimentos nesta ocasião em que estamos separados uns dos outros. Respostas aos nossos pedidos com relação à proteção das nossas famílias. Respostas, Pai, aos nossos pedidos para que em breve estejamos novamente louvando, engrandecendo o teu santo nome em nossas igrejas. Ó Pai, nesta hora, na nossa oração, nos lembramos dos nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, em todas as partes do nosso distrito, da nossa missão, por que não dizer em todo o mundo? Protege o teu povo, protege aqueles que tu ainda tens planos de eles virem para a igreja. Nesta hora, Pai, assim como aquele garotinho, nós queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Colocar as vidas
das nossas famílias em tuas mãos. Nos abraça com teu amor, para que não sejamos ingratos para contigo e tenhamos o desejo íntimo de estar dialogando contigo através da oração. Em teu nome, em nome de Jesus, te peço essas bênçãos hoje e sempre. É o meu desejo, em nome do teu amado Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês e foi muito bom estar junto com vocês. Eu espero uma outra oportunidade para que assim possamos fazer. Geilson, agora é com você.